1. A decomposição de um vetor. Decomposição vetorial. A decomposição é o processo inverso da soma de vetores. Então, na soma de vetores, eu dou para vocês, eu tenho dois vetores, e eu vou encontrar um processo de encontrar uma força resultante capaz de substituir o efeito das duas forças juntas. Na decomposição vetorial, eu tenho o vetor resultante e eu vou decompor, separar ele em dois vetores que, quando somados, vão dar o vetor original como resultante. Então, vai ser dado, na decomposição vetorial, é dado um vetor e nós temos que encontrar as componentes, isso é, duas forças que somadas resultam naquele vetor. É também preciso conhecer a orientação das componentes. Então, para que seja possível fazer a decomposição, eu preciso dizer qual vai ser a orientação das componentes. Sem essa informação, não vai ser possível resolver a decomposição. Os métodos gráficos, que nós vamos mostrar aqui, eles permitem entender melhor a decomposição. Então, eu consigo visualizar, ver melhor onde é que está cada ângulo, e isso ajuda muito na hora de fazer a conta, saber o que se está calculando. Mas a matemática, ela é precisa, ela vai me evitar erros de medida que são típicos no desenho. Então, lá no desenho, você fazer um erro de meio milímetro é absolutamente normal. Só que esse meio milímetro pode, no resultado, representar um erro maior do que aquele que eu posso ter na resposta. Então, para isso, eu tenho que fazer as contas usando a matemática. E, por fim, é importante estudar a decomposição, porque eu tenho mais aplicações para a decomposição do que para a soma de vetores. Então, há muito mais situações na engenharia e na física em que se precisa da decomposição do que situações em que se precisa resolver uma soma de vetores. Então, primeiro eu vou apresentar o método gráfico. Para isso, então, dado vetor F de 80 newtons, 65 graus, então dei para vocês o vetor que vai ser decomposto, encontre as suas componentes nas orientações de 20 graus e 125 graus. Então, está aqui as duas orientações nas quais eu tenho que encontrar a resultante. Para fazer isso, então, primeiro passo, eu vou fazer o meu plano cartesiano, onde eu vou representar um vetor. Então, esse vetor ele foi desenhado em uma certa escala, talvez 1 newton 10 centímetros, 1 centímetro 10 newtons, ou 1 centímetro 8 newtons, você pode escolher uma escala para fazer o vetor, e este ângulo aqui, entre o eixo X e o vetor, tem que ser de 65 graus, porque aqui eu tenho 65 graus. Agora eu tenho que fazer o segundo passo, que é marcar o ângulo de 20 graus e nessa direção, né, na orientação de 20 graus, fazer uma linha pontilhada ou fraquinha a lápis sem tamanho definido. A mesma coisa eu vou fazer na orientação de 125 graus. Pego o transferidor, marco o ângulo de 125 graus e faço uma linha sem tamanho definido. Para encontrar a componente na orientação de 20 graus, eu vou fazer uma linha paralela à orientação de 120 graus. Então, essa linha aqui e essa linha aqui são paralelas. Isso pode ser feito com esquadro, pode ser feito com compasso e pode ser feito com transferidor. Então, diferentes técnicas, eu tenho que fazer esta linha aqui ser paralela a essa linha daqui. E aí eu vou ter a componente na orientação de 20 graus, que vai até esse ponto onde cruza. Então, essa linha aqui passou na extremidade da força F, e onde essa linha aqui, paralela à orientação de 125 graus, cruza com a linha da orientação de 20 graus, vai terminar a componente na orientação de 20 graus. Então, eu vou identificar essa componente, e para saber o seu valor, eu tenho que medir ela em quantos centímetros tem, e aí multiplicar pela escala para saber o seu valor em newtons, saber qual é o valor desta componente em newtons. Agora, para descobrir a componente na orientação de 125 graus, eu tenho que fazer uma linha paralela à orientação de 20 graus. Então, traço essa linha aqui, passa pela extremidade da força F,
e onde ela cruza com a linha de 125 graus, eu vou ter a outra componente, que eu vou chamar de componente B. Para saber o valor da componente B, eu tenho que medir o seu tamanho, ver quantos centímetros ela tem, e multiplicar pela escala para conhecer o seu valor em newtons. E aí eu estou terminando a decomposição do vetor usando o método gráfico. Essa figura é importante porque nela eu vou conseguir visualizar os ângulos para usar trigonometria para poder calcular o valor das componentes. Para fazer os cálculos da decomposição vetorial, nós vamos usar muito a lei dos senos. Então, a lei dos senos é uma lei matemática que se aplica a um triângulo qualquer. Então, tem aqui um triângulo, 3 ângulos e 3 lados. Vou definir que o lado A está oposto ao ângulo alfa, o lado B está oposto ao ângulo beta e o lado C está oposto ao lado gama. Então, sempre o ângulo que está oposto ao lado é pela sequência dos alfabetos. Então, se eu fizer essa definição, eu posso escrever a lei dos senos como A dividido pelo seno de alfa é igual a B dividido pelo seno de beta, que é igual a C dividido pelo seno de gama. Então, essa seria a lei dos senos, e ela me permite, então, escrever 3 equações que eu posso resolver por equação de 3. Regra de 3. A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, então ignorei a parte do C, o lado C nessa equação. Também posso escrever que B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gama, excluir o lado A dessa equação. Ou, por fim, A sobre seno de alfa igual a C sobre seno de gama. Então, excluir o lado B na equação. Então, tem essas 3 regras de 3 que vão ser usadas para resolver calcular as componentes dependendo dos valores que eu conheço. Aplicação da lei dos senos. Dado o vetor de 80 newtons 65 graus, com componentes A e B que atuam nas orientações A de 20 graus e B de 125 graus, e tem módulo desconhecido, determine o ângulo alfa entre o vetor e a componente A, o ângulo beta entre o vetor e a componente B, o ângulo gama entre as componentes, o módulo da componente A e o módulo da componente B. Então, vamos começar. Para fazer, eu vou retomar o gráfico que eu fiz no início do vídeo, já com as medidas, porque ali eu posso visualizar melhor os ângulos. Então, a primeira pergunta, o ângulo alfa entre o vetor F e a componente A. Então, é esse ângulo que está aqui. Então, alfa entre a força F e a componente A está aqui. A componente F está na orientação 65 graus. A componente A está na orientação 20 graus. Então, este ângulo alfa vai ser 65 menos 20, que é 45 graus. Então, o ângulo alfa é de 45 graus aqui. E aqui eu também tenho o mesmo valor. Então, esse ângulo aqui está aqui, se eu quiser analisar este triângulo aqui, ou o ângulo alfa está aqui, se eu quiser analisar este ângulo aqui. Agora a pergunta B, o ângulo beta entre o vetor F e a componente B. Então, esse ângulo que está aqui entre a componente B e a força F vai ser 125 menos 65. Então, este ângulo beta é de 60 graus. Se eu considerar esse triângulo aqui, o beta que eu conto é aqui. E se eu quiser considerar este triângulo aqui, eu vou considerar o ângulo beta aqui em cima, nesse canto do triângulo. Então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Então, eu tenho um paralelogramo com uma das diagonais aqui, dividindo em dois triângulos iguais. A pergunta C, o ângulo gama entre as componentes A e B. Então, é esse ângulo todo aqui. Então, vai ser o 125 menos 20. Então, uma forma de calcular o gama é fazer 105 graus. A outra forma é você somar o alfa e o beta. Então, 60 mais 45 também dá 105 graus. Mas, no triângulo, eu teria que achar este ângulo aqui, que é o que me interessa. Tá? Então, o gama está aqui, ou aqui que eu tenho o mesmo ângulo.
Este ângulo, como eu já conheço alfa e beta, vai ser gama igual a 180 menos o beta menos o alfa, e eu vou ter 75 graus. Mas aí eu coloquei gama 105 e gama 75. Não tem problema. Por quê? Se eu colocar 75 seno, eu tenho 0,9659258. Se eu colocar 105 seno, eu vou ter o mesmo valor, 0,9659258. Então, tanto faz se eu vou na equação usar o 105 ou o 75, o resultado final vai ser o mesmo, porque o seno de 105 e o seno de 75 são iguais. Pergunta D, calcular o módulo da componente A. Então, vamos visualizar o gráfico de novo, para ter todos os parâmetros. Se eu quero calcular a componente A, eu posso olhar para esse triângulo aqui, ó. Então, eu tenho a componente A, oposto à componente A, então está a componente A, oposto está o ângulo beta, e eu conheço a força F, oposto à força F está o ângulo gama. Então, o que eu vou escrever pela lei dos senos? A componente A dividido pelo ângulo que está oposto a ela, e aí cuidado com a maneira que eu apresentei lá em cima a lei dos senos, então a componente A está oposto ao ângulo beta aqui, que é entre a componente B e a força, assim como a força F que eu conheço está oposta ao seno de gama, e aí eu conheço os dois ângulos, conheço a força, posso isolar a componente A. A componente A, então, vai ser 80, que é o módulo da força, vezes o seno do ângulo gama. A componente A isso, 80 vezes o seno de beta, dividido pelo seno de gama. Então, vai ficar 80 vezes 45 seno, que é 0,707106, dividido por 75 seno, que é 0,9659, então igual. Então, eu já tenho a resposta. Aqui, os valores, então ficou 80 vezes 0,7071, dividido por 0,9659. Então, esta conta vai me dar o resultado de 58,564 newtons. Se eu tivesse usado o 105 no lugar do 75, eu ia encontrar o mesmo resultado. Agora, o módulo da componente B. Oposta ao componente B que está aqui, eu tenho o ângulo alfa. Tá? Ou se eu quiser considerar que esta medida aqui é B, eu também vou ter o alfa aqui, se eu analisar esse triângulo aqui. Então, vai ficar componente B sobre seno de alfa é igual a força F sobre seno de gama. Então, isolando a componente B, eu vou ter 80 vezes o seno de 60 dividido por seno de 75. 80 vezes 60 seno divide por 75 seno igual 71,72. Então, aqui ficou 80 vezes o seno de 60, que foi 0,866, dividido pelo seno de 75, que eu também já tenho aqui em cima. Então, essa conta me deu 71,726 newton. Então, aqui, acabei de apresentar para vocês como calcular as duas componentes usando a lei dos senos.